Irmãos, paz do Senhor, o Senhor pela sua misericórdia, irmãos, aleluia, nesse ano que se inicia, o ano de 2026, aleluia, que o Senhor, o Espírito Santo, se faça presente em nossas vidas, né? Eu sei que em 2025, para muitas pessoas, foi um ano de luta, parece que a energia estava para luta mesmo, né? Mas se chegamos até aqui, aleluia, é porque o Senhor ainda não cumpriu o propósito dele em nossas vidas, aleluia, né? E que também para que se cumpra esse propósito, também é necessário nós fazermos nossa parte. Irmão, qual é a nossa parte? É ali procurar intimidade com o Senhor, para que a gente se posicione naquilo que Ele tem na nossa vida, de uma forma individual, né, irmãos? Aleluia. Mas tudo no mesmo corpo, né? Porque o cabeça é Cristo. Então que a gente sempre venha colocar nossa vida, irmãos, aonde ela tem que se encaixar, que é na palavra do Senhor, né? Que Ele que monta esse quebra-cabeça para nós. Mas a palavra do Senhor é a própria boca de Deus falando em nossos corações. Aleluia. Que o inimigo caia por terra desde já e que o Espírito Santo venha falar comigo e para com meus irmãos, né? Por intermédio da palavra dele. Aleluia. E o Senhor anda falando comigo, né, nesses últimos dias, aleluia, antes do ano se findar. Ele estava falando muito comigo sobre, aleluia, dracma perdida, né? Ele estava falando comigo sobre transformação, sobre libertação. E muitas das vezes, irmãos, duvidamos da libertação de fulano, de cicrano, só que esquecemos de onde o Senhor nos tirou, né? Onde eu estava, da forma que eu estava. Muitos devem ter olhado para mim, essa aí nunca vai se converter, essa daí nunca vai cair em si, aleluia, que ela está desperdiçando aquilo que o Senhor lhe deu, que é a própria vida, né, irmãos? Porque sem Deus não há vida, sem Deus já estamos condenados à morte, aleluia, mas em Cristo somos mais que vencedores, só que não é, aleluia, empurrando a palavra do Senhor goela abaixo de ninguém, lançando a semente, que é a própria palavra de Deus, que Ele que vai convencer, aleluia, Ele sabe quem é quem, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor, que o Senhor colocou em meu coração, aleluia, irmãos. Vou só sair daqui e ir para outro lugar, né? Que Ele falou em meu coração está, aleluia, em Lucas, glória a Deus, Lucas 15, no capítulo 15, aleluia, que fala sobre a ovelha perdida. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor nos diz assim, através da palavra dele, irmãos. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os professores da lei o criticaram, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e come com eles. Então Jesus fez esta comparação: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras ovelhas e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e disse: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois digo que, do mesmo jeito, vai haver mais alegria no céu por uma pessoa de má fama que se arrepende, do que por 99 de boa fama que não precisam se arrepender. Irmãos, que o Senhor coloque em meu coração, através da palavra dele, aleluia, ele me faz lembrar muito, aleluia, da minha conversão, aleluia, como eu disse no início do vídeo. E, aleluia, me convida a lembrar os irmãos da conversão dos irmãos, né? Muitos irmãos que já são convertidos, né, que chega a esse vídeo, me faz, aleluia, né, a gente aqui usar de meditação, né, para que a gente venha lembrar de onde o Senhor nos tirou, né? Eu não sei se o Senhor tirou os irmãos
o irmão ou a irmã da prostituição, direta ou indireta, prostituição do mesmo jeito, ficar de mão em mão, da feitiçaria, direta ou indireta, independente de ter participado de uma religião pagã ou não, né? Porque quem serve ao mundo serve a Satanás, não precisa necessariamente estar numa religião. Muitas das vezes está, aleluia, no cristianismo, aleluia, está bem distante do Senhor, aleluia. Muitos, às vezes, têm que se converter dentro da igreja mesmo, e isso, aleluia, eu estou me incluindo, porque, aleluia, a gente tem que guardar o nosso próprio coração e se autovigiar, aleluia, porque o espírito da religiosidade, ele não brinca em serviço, aleluia, ele trabalha de uma forma sutil, aleluia, e por isso que o Senhor está, aleluia, nos convidando a lembrar de onde o Senhor nos tirou. Porque a gente tende, irmãos, sem perceber, a limitar ao Senhor. E a religião faz isso. Ela limita o Senhor. Porque quando nós, aleluia, somos ensinados a palavra de uma forma limitada, de uma forma humana, né? Onde o conhecimento humano está acima do conhecimento espiritual, no que o Espírito Santo está nos passando, nós tendemos a limitar, né? Nós tendemos a achar que somente aquela interpretação, aleluia, é a certa, né? Aleluia, é a única de uma certa forma. Como é que eu posso, aleluia, expressar melhor para os irmãos? Quando nós abrimos a palavra, o Senhor, aleluia, vai nos passar a mensagem de que Ele quer passar naquele momento para cada um de nós. E vai se encaixar na nossa vida ali de uma forma pessoal, na qual o Espírito Santo, né, por meio de uma semente, aleluia, lançada em nós, aleluia, e o nosso, né, a nossa terra sendo fértil, né, ela vai o que receber aquela semente, aleluia, e ali vai produzir ali a palavra do Senhor, ela vai começar a viver em nós, né, como uma plantinha que nasce mesmo, né, aleluia, quando a gente lança uma semente, começa a nascer ali, aleluia, uma plantinha, e é assim que o Senhor tem, como nós, uma plantinha na qual Ele cuida, aleluia, e aleluia, conhecendo a soberania do Senhor, aleluia, que Ele sabe quem é dele e quem não é, que é algo, aleluia, que pertence a Ele, né, irmãos? E a gente sabe que é necessário o trigo nascer junto do joio. Tudo isso o Senhor, aleluia, nos deu conhecimento através da palavra dele, né? E o que o Senhor também coloca em meu coração, que não tem muito tempo, tem questão de dias, eu estava conversando com uma senhora, e essa senhora, ela me deu uma chave, né? O Espírito Santo, através da vida dela, me deu uma chave. Aleluia. Ela falou, preste atenção, quando um homem passa dos limites de conhecimento, vem Deus e muda tudo. Aleluia. Então, isso é bem interessante, aleluia, porque nós lembramos de Jó, quando Jó estava questionando muito. O Senhor veio com outros, aleluias, com outras questões para Jó. Ali Jó viu o quanto é complexo e o quanto ele ali somente estava ali para adorar. Aleluia. Então, o Senhor nos convida a isso, a confiar sem, aleluia, entender. Ele está me convidando a isso e creio que com os irmãos não está sendo diferente que chega esse vídeo. Ele está nos convidando sem entender, apenas está nos convidando a confiar sem entender. Simples assim, não é para nós entendermos, é para nós confiarmos, porque o nosso Deus, Ele está além do nosso conhecimento, além da nossa limitação humana, e Ele está, aleluia, nos falando que vai mudar tudo. Quando Ele diz que vai mudar tudo, Ele mudou da vida de Jó, que era completamente improvável, por mais que aquele homem, nossa, antes tivesse uma vida boa, confortável, né? De repente a minha vida, de uma certa forma, alguns anos atrás, aos meus olhos, era boa e confortável, na qual vi tudo se perdendo, aleluia, e isso também pode se encaixar na vida dos irmãos, aleluia. Só que o Senhor está, aleluia, nos convidando a confiar, mesmo sem entender, porque Ele vai fazer além do nosso entendimento.
Ele vai, aleluia, fazer algo que não está, aleluia, no nosso controle, porque na verdade nunca esteve, né? A gente que tinha essa limitação de achar que estava no nosso controle, mas nunca esteve no nosso controle. Sempre esteve no controle de Deus. Talvez, irmãos, quando a minha vida era confortável e boa aos meus olhos, né, ao meu entender, eu achava que eu estava no controle. Então aí vem Deus, faz aquela bagunça toda, né, permite até mesmo que o inimigo toque, desde que não toque nas nossas vidas, fazer aquela bagunça ali, mas Ele mesmo chega e muda tudo, aleluia, muda o cenário, aleluia, que está além, aleluia, do nosso entendimento, que está além, aleluia, no nosso alcance, né? O Senhor, Ele coloca meu coração além do seu alcance, aleluia. Porque a gente põe a mão onde a gente alcança, né? Mas o Senhor, Ele faz o impossível por nós, né? Então, para Jó também, aleluia, um homem que estava ali jogado na sarjeta, jogado na lama, né? Dado a lepra, ali no estado do fim da sua vida, ali no de repente do Senhor, tudo mudou, aleluia, foi totalmente fora da lógica dele, né? Essa mudança radical. Então o Senhor também me convida, irmãos, que também, mais uma vez para a gente se lembrar, da onde o Senhor nos tirou. O Senhor, Ele me tirou, por exemplo, da idolatria, na qual eu, de uma certa forma, achava certo, né? Achava que era necessário buscar a espiritualidade, era necessário eu me desenvolver espiritualmente, mas eu não, ali, irmãos, eu estava ali sob o meu controle, estava ali sob a minha direção, né? Eu queria achar por mim mesma, né? Mas, aleluia, quem veio ao meu encontro foi um pastor, né? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ele deixou as 99 para procurar apenas uma que estava perdida, que nesse caso, né, é eu, o irmão, a irmã, na qual o Senhor deixou as 99 para poder achar os irmãos, para poder me achar. Então, que o Espírito Santo coloque em meu coração, aleluia, que assim como Ele fez nas nossas vidas, aleluia, nós, aleluia, contemplaremos, né, nós veremos o Senhor fazer na vida de outras pessoas através de nossas vidas. Aleluia. Talvez o irmão não saiba, nem a irmã percebeu, mas a semente foi plantada. Aleluia. E o Senhor vai fazer uma grande obra na vida de uma pessoa próxima ou de pessoas próximas à vida do irmão. E o irmão, aleluia, vai se lembrar desse vídeo. Eu, o irmão, a irmã, vai se lembrar desse vídeo. Que vidas foram transformadas, aleluia, através da palavra do Senhor. Aleluia, que assim como a vida do irmão e da irmã foi transformada, a vida de outras pessoas também serão alcançadas. Aleluia, como o próprio Jesus disse, né? Obras ainda maiores fará, né, se creres. Ou seja, essas pessoas ainda, aleluia, vão pregar a palavra do Senhor, vão ser usadas, né, aleluia, de uma forma ainda maior, de uma forma ainda grandiosa. E tudo isso é para a glória de Deus. Aleluia. Isso tudo para que a gente saiba que só o Senhor é Deus. Porque muitas das vezes quando nós estamos presos à religiosidade, irmãos, nós queremos ser os maiores. Aleluia. Mas nos esquecemos, aleluia, que no reino de Deus o menor é o maior. Então, através, aleluia, de nossas vidas, aleluia, outras vidas, aleluia, o Senhor vai se levantar, aleluia. E aquela pessoa que nós duvidamos mesmo, é que o Senhor vai fazer uma grande obra, aleluia, para que a gente ali veja que só o Senhor é Deus também. Aleluia, que a gente, aleluia, declare com nossos lábios, só o Senhor é Deus. Aleluia, então prepare-se, irmãos, porque o Senhor vai transformar cenário, vai transformar pessoas ao nosso redor e vai completar também a obra nas nossas vidas, através, né, dessa pesca maravilhosa que está por vir. Fique na paz de Jesus.